Olá pessoal, meu nome é Ivanildo de Andrade, sou psicólogo, especialista em saúde pública, com ênfase na área da dependência química. Atuo na área desde o ano 2000. Atualmente apresento o programa Tocando em Frente pela Rádio 9 de Julho e também estou coordenando uma campanha nacional chamada Tocando o Coração. É uma campanha que visa conseguir vagas sociais para o atendimento de pessoas que precisam passar por um processo de internação para resolver, para tratar o problema da dependência química. Me sinto lisonjeado pela oportunidade de poder falar a vocês aqui no Congresso de Dependência Química, dirigido aí pelo nosso querido Christian Fernandes. E o tema que eu vou abordar neste congresso se relaciona aos testes toxicológicos. Eu percebo e assisto, as palestras do CONDEC, e muito enriquecedoras, por sinal, trazem informações de qualidade com muitos profissionais da área da dependência química que têm contribuído muito para a divulgação de informações, a respeito do problema da dependência química. O Brasil ainda é um país relativamente atrasado no que diz respeito a ações de prevenção, de tratamento, de recuperação e de reinserção social para que esses dependentes químicos possam ter uma nova oportunidade, uma oportunidade de ter uma nova vida. E uma das questões que eu vejo sendo pouco difundidas, faladas ou até mesmo debatidas é a questão dos testes toxicológicos, De que forma esses testes toxicológicos podem ser utilizados para a prevenção e para a inibição ao uso de álcool e outras drogas, onde podemos utilizar esses testes toxicológicos. Podem ser utilizados em ambientes escolares, podem ser utilizados nas empresas, podem ser utilizados nas famílias, pelos próprios familiares, pelos pais. Enfim, são questões que ainda precisam ser melhor divulgadas, difundidas, debatidas. Existem implicações aí da questão até do próprio direito, questões jurídicas que impactam também na utilização mais abrangente, mais sistemática desses testes toxicológicos. Mas, como disse, por ser ainda um país atrasado, relativamente atrasado, para ser um pouco eufemista, para ser até generoso com aquilo que é feito hoje no Brasil em relação à dependência química, penso que é um tema extremamente importante que deve ser cada vez mais difundido, conversado e abordado. Primeiramente, dependência química é uma doença, e sendo uma doença, ela precisa de tratamento, ok? E ainda existe, infelizmente, um viés muito moralista em relação a esta doença. Ou seja, ao invés de ser tratada, vista, debatida pela sociedade, pelo poder público, pelas famílias, como uma doença, ainda é vista como uma falha na moral da pessoa, que é ainda vista com muito preconceito, muitas vezes dizendo que a pessoa usa droga porque a família não educou, porque a mãe falhou na educação, ou porque a pessoa é mau caráter, porque a pessoa tem algum desvio de caráter, E sendo assim, não é moralmente aceita pela sociedade. Alguém que
extrapola as regras, os limites sociais deliberadamente, ou seja, ele usa a droga, ele comete todos os atos insanos porque ele quer. E o que nós precisamos, e eu estou falando de uma forma muito simples, de uma maneira muito direta, sem usar muito aqui termos técnicos, né, para falar diretamente com você que é pai, que é mãe, você que faz parte aí da sociedade, que talvez precise ser melhor informar. Não utilizar termos muito técnicos nesse processo, inicialmente, tem um objetivo de atender ou atingir as pessoas que precisam de informação, mas não são especialistas. Mas, de qualquer forma, nós vamos tentar aqui, nessa fala, nessa nossa conversa, informar de uma maneira o máximo possível didática, né? Os testes toxicológicos, hoje, eles são compreendidos como testes de curta janela de detecção e testes de larga janela de detecção. O de curta janela de detecção são testes que nós chamamos testes rápidos. São os RDS, os Rapid Drug Screen. São testes que chamamos de testes de rastreio, né? Utilizando amostras biológicas, como a urina e a saliva. O mais comum no Brasil é com a amostra biológica da urina. Então são os testes de urina que nós estamos falando. Então a pessoa vai lá fazer um xixizinho no coletor do material, da amostra biológica, e a partir desta amostra se realiza um teste rápido para detectar se existe ou não a presença de algum tipo de substância psicoativa naquela urina ou naquela amostra biológica. No Brasil, nós temos uma dificuldade até de comercialização desses tipos de testes, porque existe uma questão de legalidade disso. Não é legalidade não, seria de autorização, né, por parte da Anvisa, por exemplo. Então, vamos pensar da seguinte forma: você hoje precisa fazer um teste rápido para saber se está grávida, né? Se a pessoa está grávida, ela vai na farmácia, compra um teste rápido. Esse teste rápido vai sinalizar para a mulher, né, se ela está grávida ou não. Mas nenhuma mulher vai ficar apenas com este resultado, mas este resultado inicial já acende uma luz. Opa, existe aí um teste positivo para a gravidez. O que a pessoa vai fazer? Ela vai dar início a todo um processo de acompanhamento, vai fazer lá o teste de urina, depois o teste de sangue, tem todo esse acompanhamento clínico que é realizado posteriormente com o médico e tudo mais, e aí para existir de fato a comprovação, que é, como se diria, o teste, a prova e a contraprova, né? Então você vai fazer aquilo que a gente chama de contraprova, para de fato legitimar aquele teste rápido. Se nós falamos que é um teste de rastreio, né? Eu busco rastrear com esse teste possíveis situações onde há o uso de algum tipo de substância. No caso dos testes para rastreio do uso de uma substância psicoativa que pode ser a maconha, algum tipo de anfetamina, por exemplo, o êxtase, né? Uma substância psicoativa que tem na sua origem, ali no seu princípio ativo, digamos assim, a anfetamina, né? Então, você vai detectar o uso de maconha e dos seus derivados, né? THC vai ser a substância, o princípio ativo da maconha, então vai testar o THC.
Pode ser maconha, haxixe, entre outras. Cocaína. Então você vai ter lá cocaína, crack e substâncias derivadas. Barbitúricos, medicamentos. Você pode fazer o uso de medicamento não para como um acompanhamento para um tratamento, por exemplo, psiquiátrico, um tratamento médico. Você pode fazer uso disso de forma indisciplinada, de forma indevida, de forma abusiva, com um objetivo que não o de tratar ou até mesmo de cuidar de algum tipo de comprometimento da sua saúde. Lembro aqui a vocês o caso, por exemplo, do cantor da banda, né? O Chorão, da banda Charlie Brown. O Chorão morreu, uma parada cardiorrespiratória, uma overdose, digamos assim. E o que se detectou lá dos exames que fizeram, né? A presença de derivados da maconha, derivados da cocaína e também de barbitúricos. Ele utilizava medicamentos psicotrópicos para aliviar o sintoma do uso da droga. Então, é uma forma indevida de usar um ansiolítico, um benzodiazepínico, que são medicações psiquiátricas para o tratamento, por exemplo, de ansiedade, de insônia, de fobias, né? Então, o quanto também na nossa população existe esse outro problema, que é o caso do uso indevido e indiscriminado de medicações psicoativas. Percebem como nós estamos falando dos testes rápidos, mas tocando em assuntos que poderiam ser melhor trabalhados na nossa sociedade? E aí, compreender, por exemplo, a dependência química. O cara utiliza uma droga que o deixa eufórico, que o deixa nos sintomas da cocaína, do uso da cocaína e do crack, essa sensação de euforia, a perda do apetite, a perda do sono, né? Uma inibição do sono e uma inibição do apetite. Diante do caos que é você estar estalado, né? Eufórico e não conseguir relaxar, descansar, você vai e faz o quê? Injeta no seu organismo uma substância psicoativa, um psicotrópico, para causar essa sensação, trazer a você essa sensação de sonolência. O coração, o fígado, os órgãos, o próprio cérebro, ele entra num caos, né? Você bombardeia o seu organismo com todas essas substâncias de forma totalmente indevida e indiscriminada, chega uma hora que não dará mais conta. Então essa foi, por exemplo, a causa-morte do Chorão, de um abusador tanto de substâncias lícitas como também ilícitas, né? Porque nós sabemos também que os medicamentos são lícitos e vendidos a partir de uma prescrição médica. Então, os testes rápidos podem também ser utilizados para detectar isso, pessoas que fazem o uso inadequado ou indevido de medicamentos. Além disso, também tem as substâncias, são as metanfetaminas, né? Tem os opiáceos. Os opiáceos entra no grupo de opiáceos, por exemplo, a heroína. A heroína não é uma droga difundida no Brasil. A heroína é uma droga muito mais difundida na Europa e nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, essa semana esteve no Brasil o Dr. Jeffrey Zinsmeister, norte-americano, e ele fala que nos Estados Unidos, juntamente com o Dr. Ronaldo Laranjeira, numa entrevista na SPDM, que está tendo uma epidemia de uso de opiáceos e mortes provenientes do opiáceos. Os opiáceos, no caso, heroína. Então, esses testes rápidos podem detectar também a presença dessas substâncias. Resumindo, você pode ter o uso de um teste rápido para detecção de uma droga em específico, como também um teste rápido para detecção de 9 drogas. Então você pode também, de acordo com a demanda,
de acordo com a necessidade, fazer a utilização desses testes rápidos para detectar 1, 2, 3, 5 até 9 tipos de drogas, né? 9 tipos de drogas, você vai ter, de fato, um arcabouço maior, né? Você vai ter um leque maior de opções para detectar o uso ou não da pessoa desses mais variados tipos de substâncias psicoativas. Gente, é importante percebermos que os testes rápidos, eles são de fato uma ferramenta extremamente importante para a prevenção, para a inibição do uso, para o tratamento, para a prevenção de recaída. Nós precisamos romper algumas barreiras que impedem a nossa sociedade, as famílias, de utilizarem melhor isso. Existe uma fala, eu estou interferindo ou de alguma forma invadindo a privacidade, né? Eu não estou preservando o direito do outro de não produzir provas contra si mesmo. Tudo bem, nós precisamos refletir o quanto isso pode ser abusivo ou não. Mas nós não podemos deixar de pensar o quanto isso é também extremamente necessário, importante. Vamos pensar da seguinte forma: uma família que tem uma dúvida. A dúvida se o filho utiliza ou não utiliza. Se o filho usa maconha ou usa cocaína, né? Poxa, às vezes esse pai ou esta mãe fica com essa dúvida, cria-se um processo de negação muito grande, às vezes, dessa pai ou dessa mãe, de não enfrentar e procurar saber de fato qual é o tipo da droga que esse filho pode estar utilizando. Passa-se o tempo, 1 ano, 2, 3, e nós sabemos que quanto antes chegarmos, quanto antes atuarmos na prevenção do uso, abuso e, consequentemente, o processo de dependência química, quanto antes chegarmos, melhor é o prognóstico, o tratamento, a recuperação, ou até mesmo evitar que a pessoa desenvolva a dependência química. A família, o pai, a mãe, ter um teste toxicológico e pedir para o filho, vamos tirar a dúvida, faz um xixizinho aí, vamos tirar essa dúvida, de fato, se você está usando ou não, que tipo de droga está usando ou não, e se você não estiver usando, melhor ainda, quem sabe é até uma oportunidade para a família deixar isso um pouco mais transparente, até se desculpar em relação ao filho, né? Eu não sei o que é pior, você ficar na dúvida ou você fazer o enfrentamento disso e perceber que estava enganado. Ou, imagina, você estava na dúvida, faz o teste e percebe que de fato ele está fazendo uso. É importante pensarmos de uma forma a olhar para a saúde, para a vida, para o bem-estar e o convívio de uma família de uma forma a conviver saudavelmente. Então eu sou muito reticente, eu faço uma oposição grande àqueles que não abrem para uma discussão maior a questão do uso dos testes rápidos na nossa sociedade. Então, eu já estou até me antecipando algumas falas, mas os testes rápidos, o que são? Quais são os tipos de amostra biológica que utilizam para realizarmos esses testes rápidos? Falei dos testes rápidos de curta janela de detecção e os de larga janela de detecção. O que é curta janela de detecção? Os testes rápidos, eles vão ter aí como detectar o uso recente de algum tipo de droga.
que pode ser de 1, 2 dias até 7 dias, dependendo da droga que foi utilizada. A maconha, a cocaína e assim por diante. Então, em média, 2, 3 dias para o uso da maconha, de 5 dias para o uso da cocaína. Então você consegue ter essa janela de detecção, essa curta janela de detecção. Mas é o suficiente para que, se você coloca isso como, por exemplo, um evento semanal, eu vou utilizar isso semanalmente com meu filho. Eu não dou tempo para ele, né? Se ele estava em uso, está em uso, sei lá, para ele usar, porque semanalmente eu vou poder utilizar esse teste com ele. Então, ele vai ter uma janela muito pequena para fazer o uso e não ser detectado. Por isso que a gente fala de inibição, né? Para além da prevenção, também inibe. Se ele sabe que vai ser, que vai ser realizado com ele novamente o mesmo teste, ele vai evitar usar. Porque se ele for fazer o teste, vai acusar de fato que ele está fazendo o uso. Isso é um terrorismo? Não, não é isso. Precisamos olhar para isso de novo. É uma ação preventiva, é uma ação inibitória para o uso de substâncias que podem causar um dano, um prejuízo grave à saúde e à vida, tanto do seu filho, do seu marido e também da própria família. Curta janela de detecção, teste rápido, rastreio. E se o filho questiona, não, mas eu não usei droga, esse teste está acusando, está dando um erro, né? O que a gente chama de falso positivo, quando a pessoa questiona o resultado. É para isso que nós temos a contraprova, que são os testes de larga janela de detecção. E aí você tem uma oneração maior, o valor, né, acaba sendo um pouco maior, mas é uma forma de você comprovar o rastreio inicial. O que eu estou querendo dizer com isso? Algumas dúvidas podem surgirão. Quando usar, como usar, e se não for verdade, se der falso. Porque tem mulheres... Aconteceu isso comigo, com a minha própria esposa. Ela fez o teste rápido, deu positivo para gravidez. Só que a gente ficou na dúvida, será que fez certo? Vamos fazer outro? Deu positivo de novo. Quer dizer, eu preciso, às vezes, tirar a dúvida, fazer uma contraprova, né? E se eu faço uma vez, depois dá positivo para um, dá negativo? É por isso que é uma discussão que precisa ser melhor, mais ampliada, realizada, detalhamento de informação para que você possa ter convicção de que estará utilizando de um instrumento, de uma ferramenta que servirá para ajudar e não para prejudicar. Eu estou falando muito no âmbito familiar, né? Mas, por exemplo, onde podemos utilizar esses testes rápidos além do contexto familiar para tirar a dúvida do pai ou da mãe a respeito do uso ou não da droga por parte do filho ou do marido, etc. Você vai encontrar a resistência do marido, você vai encontrar a resistência do filho, mas eu digo o seguinte, se a pessoa é menor de idade, ele mora na casa dos pais, ele é assistido nas suas demandas financeiras, materiais, até alimentares, né, pelos pais. Por que não esses pais terem o direito de exercer sobre ele, por exemplo, esse comando, essa autoridade? Eu estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade moral. Como pai, como mãe, você tem autoridade moral, sim, de pedir ao seu filho que ele o ajude a tirar essa sua dúvida.
Quando a pessoa é maior de idade, existem alguns outros comprometimentos, mas como esposa de um dependente químico, como esposa de alguém que você começa a ter uma dúvida em relação ao uso da droga, você tem autoridade moral para pedir ou solicitar a ele que te ajude a sanar ou a tirar essa dúvida, né? E veja, quem não deve, não teme. Então eu não faço só por orgulho, ou porque eu não preciso me expor, veja, se é para um bem maior, se é para um convívio melhor, se é para trazer a este ambiente uma transparência e uma verdade, por que não? Enfim, são questões que podem ser discutidas, refletidas, que podem ser contestadas, que podem ser, inclusive, negadas. Mas eu não vou me furtar ao direito de expor a minha opinião em relação a isso. Eu acredito piamente que a utilização dos testes toxicológicos seriam para muitas famílias um fator de prevenção e de inibição fantástico. Poderíamos evitar situações onde o processo de uso se torne progressivo e se transforme numa dependência química. Nós sabemos que quando a doença está instalada, o prognóstico é muito pior, o investimento afetivo é muito maior, o investimento financeiro também é muito maior e nem sempre teremos os resultados esperados com todo esse investimento que fazemos. Se eu posso evitar, ou seja, se eu posso prevenir isto, por que não lançar mão disto como um instrumento de saúde? Vamos ampliar isso para o contexto empresarial, para o contexto laboral. Fora do Brasil, é inconcebível, é praticamente inadmissível uma empresa não possuir um programa de prevenção. No Brasil, é praticamente difícil encontrar uma empresa que tenha um programa. Lá fora, não. Nos Estados Unidos e na Europa, as empresas possuem programas de prevenção. Vamos fazer a seguinte comparação. Enquanto lá fora 95% das empresas possuem os programas de prevenção ao uso de drogas, no Brasil, 95% das empresas não possuem. Percebem a diferença? Mas para que fazer? Ou por que fazer, né? O porquê pode estar relacionado muito à questão econômica. Você, com programas de prevenção ao uso de drogas, ao uso de álcool instalados e funcionando de forma séria nas empresas, você diminui o absenteísmo, que é isso? As faltas. Você diminui o número de atestados médicos. Você diminui os custos com convênios médicos. Você diminui o número de afastamentos. Impacta no INSS, impacta na Previdência. Você diminui o número de acidentes de trabalho. 5 itens básicos que vão impactar na produtividade da empresa, no lucro da empresa, pensando de uma forma mercantilista, olhando para o capital, olhando para o cifrão, para atender à demanda da nossa sociedade hoje, que pensa única e exclusivamente no benefício financeiro. O benefício financeiro está aí. Não há por que negar que o investimento em programas de prevenção ao uso de álcool e drogas nas empresas não seja economicamente rentável, não seja economicamente satisfatório.
economicamente vai sim trazer um benefício à empresa. Existe um termo técnico chamado ROI, Return on Investment. Retorno do investimento. Para cada $1 investido em prevenção, em programas de prevenção, você tem de volta $7. Na melhoria da produtividade, na diminuição dos custos, no turnover, né? Você não terá em muitas empresas uma rotatividade tão grande de funcionários, de afastamentos, etc. Quem trabalha em empresa, quem trabalha em RH, sabe do que eu estou falando. É complicado você ter um funcionário capacitado, gabaritado, tecnicamente funcional e produtivo, e você substituí-lo ou perdê-lo, você colocar alguém no lugar, né? Às vezes demanda tempo, investimento. Então seria muito mais economicamente mais prático, muito menos dispendioso você manter esse funcionário trabalhando saudavelmente do que ter que afastá-lo ou trabalhar com as suas faltas. E muitas vezes, quantas empresas não têm aí que arcar com custos dos acidentes de trabalho, né, enfim, essas questões aí mais ligadas à questão da previdência. Mas, infelizmente, o Brasil ainda é um país que não trabalha com planejamento, com organização, com visão de médio e longo prazo. É tudo feito de uma forma muito simplista, tudo no jeitinho, tá bom do jeito que tá, para que melhorar? Haja visto que nós olhamos e vemos hoje na nossa realidade social, a partir dos exemplos nada éticos e nada significativos no sentido positivo dos nossos gestores políticos, né? Então, nas empresas, as empresas que praticam e que fazem e que utilizam esses programas, eles necessariamente precisam utilizar esses testes rápidos. Além dos testes rápidos para detecção de substâncias psicoativas como as drogas ilícitas ou até mesmo medicações, temos que pensar muito na questão do álcool, do alcoolismo. Existe hoje no Brasil uma legislação própria para, por exemplo, as empresas de transporte, né? Para as empresas, para quem de fato exerce a profissão de motorista. Índices revelam, pesquisas, evidências revelam uma quantidade absurda de acidentes, uma quantidade absurda de mortes causados nas estradas, nas rodovias, devido a motoristas embriagados, sob o efeito de substâncias psicoativas. Então, o bafômetro seria também uma dessas ferramentas a serem utilizadas na detecção do uso ou não do álcool, né? Hoje nós temos aí a lei seca, né? Os bafômetros, essas blitz, onde os motoristas hoje recebem multas se estiverem dirigindo alcoolizados ou embriagados. Tem lá um índice o bafômetro é quando você, a amostra, né, é quando você sopra um aparelho que vai medir o índice de álcool que existe nesse seu ar, né, quando você sopra. A captação do etílico, do álcool, né, dessa substância psicoativa, é realizada nesse aparelho, e a partir desse índice que é detectado, você vai ser considerado ou não alguém que está alcoolizado. No Brasil, fora do Brasil, para além do bafômetro, já se utiliza a saliva. No Brasil, pouco se fala, pouco se utiliza, mas além do bafômetro, você pode também utilizar uma amostra biológica, a saliva. E você detecta também, por exemplo, o uso da maconha, né, de uma substância psicoativa que não só o álcool. Então, precisamos, na verdade, olhar para esses programas de prevenção de uma forma a ampliá-los, a melhorá-los, para que seja cada vez mais difundido, para que as pessoas, de fato,
não saiam mais às ruas dirigindo alcoolizadas. Se beberem, tem que ser punidas, tem que existir, de certa forma, uma legislação que autue essas pessoas, mas não pensando apenas em algo punitivo, mas educativo. Nós precisamos ter mais ações educativas. Precisamos ter mais ações preventivas, programas, ações governamentais que sejam mais impactantes, que tragam à nossa população mais informações para essa questão. Então, o ambiente das empresas, né, precisa também olhar para isso, esses programas serem instalados. Hoje nós temos no Brasil a implementação desses programas em empresas, porque existe uma lei que obriga essas empresas a instalarem algum programa de prevenção. Mas muitas vezes são programas para inglês ver, né? Eu tenho lá um programa instalado, eu tenho lá uns testes. Gente, não é isso. São programas de sensibilização. Você precisa educar, informar, trazer para a empresa, para os seus funcionários, o real objetivo por trás desse processo que está sendo implementado na instituição. Não é o teste pelo teste, mas para que esse teste? Qual o objetivo de termos lá um programa de prevenção ao uso de álcool e outras drogas, né? Qual é o impacto disso na vida da pessoa? Qual é o impacto disso na sociedade? Qual é o impacto disso na empresa? Qual é o impacto disso no ambiente desta empresa? Precisamos enriquecer essa discussão, ampliar e não reduzir. Eu faço porque eu sou obrigado, né? Quantas coisas ainda são feitas no Brasil por obrigação, mas não compreendendo os benefícios que isso pode trazer àquele universo às vezes pequeno da pessoa, mas ampliando isso para toda a sociedade. Você implementar programas de prevenção nas empresas, utilizando esses testes rápidos para rastrear pessoas que estão fazendo uso de algum tipo de substância, mas não para puni-las, mas para chamá-las para dentro de um programa que vise orientar, educar e tratar, propiciar à pessoa a possibilidade de ter contato com profissionais que possam ajudá-la a compreender o que está acontecendo, o que aquilo pode, onde quais são as consequências da permanência no uso, né, de algum tipo de substância. Quantas mortes nós poderíamos evitar, quantos acidentes que causam mortes nós poderíamos evitar, né? Hoje a aviação civil no Brasil, ela está também sendo legislada legislada para que existam nas empresas de aviação programas de prevenção, pilotos, mecânicos de avião, são profissões de alto risco. Não é um risco apenas à vida da pessoa, mas é um risco a outras pessoas, né? O direito individual versus o direito coletivo. O meu direito individual não pode estar acima do direito coletivo. Se eu faço uso de droga e e não me trato e não me cuido e vou dirigir um caminhão, pilotar um avião, né, ou trabalhar numa empresa de mineração, numa empresa petrolífera, né, um erro, uma falha minha pode ocasionar um acidente terrível e causar a morte de muitas pessoas. Então, o meu direito individual não pode se sobrepor ao direito coletivo. E existe já algumas matérias, alguns artigos mostrando o quanto juridicamente, no próprio direito, já existe sim uma
uma possibilidade real de os programas de prevenção serem instalados, implementados nas empresas e os testes rápidos serem de fato utilizados. Evidente que dentro de uma política de conscientização, de educação, de informação, né, documentos que vão gerar também essa conscientização no funcionário, onde ele também vai concordar com isso. Veja, será que é errado? Será que é um autoritarismo eu querer dizer ao outro, olha, você é responsável por vidas, portanto você precisa ter um comprometimento com isso. Eu não posso permitir que um caminhoneiro trafegue nas rodovias virando, né? E aí é que está o interesse do patrão, o interesse do empresário, é que esse cara rode 36, 40 horas sem dormir, é claro. Ele vai conseguir realizar o seu trabalho e atender a necessidade de quem? De quem está pagando ou quem não tem receber. Mas qual é o custo disso, né? Os arrebites. Arrebite é coisa passada. Os caras usam crack, usam cocaína para ficarem ali instalados, alertas. Nós vemos diariamente aí reportagens mostrando acidentes, né? Você fala, mas como que o cara fez isso, né? Como é que um caminhão vem numa rodovia, numa curva a mais de 100 por hora? Alguma coisa existe. Todos esses acidentes deveriam ser acompanhados. Todo acidente tem que ser uma empresa que possua um programa de prevenção. Todo acidente de trabalho, a pessoa, o funcionário que esteve envolvido, tem que fazer o teste para sabermos se ele estava ou não sob o efeito de algum tipo de droga. Porque isto pode ter sido a causa. Porque a pessoa sem a droga, sem a substância, ela vai ter os seus reflexos, o seu raciocínio, a sua crítica inalterados. Ele vai estar em contato com a realidade. Quando eu estou sob o efeito de algum tipo de substância psicoativa, eu interfiro em tudo isso. Né? A motricidade, você tem uma reação motora a partir de um impulso do seu sistema nervoso central. Então o reflexo, né? O quanto essa resposta pode estar atrasada, o quanto essa minha crítica pode estar sendo prejudicada. Conheço um jovem marinheiro que, conversando com ele sobre esse assunto, né? As empresas que trabalham na marinha, que atuam na marinha, aí a marinha mercante, não é só a marinha das forças armadas, né? Mas esses navios petroleiros, navios cargueiros, então você tem uma tripulação de outros países e tal, mas você tem uma tripulação, pessoas que estão contratadas por empresas que vão prestar serviços naquele navio, por exemplo. Essas empresas têm programas de prevenção. Porque vocês recentemente, estava até discutindo com ele, um acidente numa plataforma de petróleo que explodiu, a causa foi uma falha de procedimento. Essa falha de procedimento do funcionário que estava ali de plantão, né, pode ter sido a causa de uma grande catástrofe. Foi feito teste toxicológico, se identificou que aquela pessoa estava ou não sob o uso de algum tipo de droga. O próprio navio, né, à noite você precisa ter pessoas que estão lá de plantão. Se você não tem duas, você tem uma pessoa, essa pessoa precisa estar alerta. Quantas não estão, às vezes, sob o uso de drogas? Então, imagina, você coloca uma embarcação, né, em perigo por causa de uma pessoa que pode estar sob efeito. Ou seja, regras internacionais, nenhuma empresa que funcione fora do Brasil trabalha sem ter um programa.
Esses programas começaram a ser instalados no Brasil por imposição de fora. Um outro aspecto importante para o uso dos testes toxicológicos é na recuperação, no tratamento ali do dependente químico. Sabe aquele cara que foi se tratar, que foi para uma internação, que passou pelo processo? Ou esse cara que está no grupo de apoio, né, no NA, no AA, no grupo de recuperação, na pastoral de sobriedade, e está ali batalhando para manter-se sóbrio? Os testes podem ser utilizados, sabe por quê? É um fator motivador para permanecer sem fazer o uso. Porque ele sabe que vai fazer aquele teste rápido, toda semana, por exemplo, ele pactua isso com a família. Né? A família, ela consegue, junto com ele, pactuar algo que vai ser um fator de proteção. Prevenção de recaída. Se ele recair, não tem como esconder. Vai aparecer ali naquele teste de rastreio. Mas não é para punir, para massacrar. Não. É para ajudar nesse processo. Para evitar, inclusive, as mentiras. Nós temos que olhar para o lado bom da coisa, do enfrentamento. Sair da negação. Fazer de conta que está tudo bem. Não. A família precisa de enfrentamento, o dependente precisa de enfrentamento. Quanto mais a aproximação com a realidade, melhor é o tratamento, mais qualidade tem a recuperação. Sabe aquele dependente que vai sair na sua ressocialização, né? Ele está lá internado, aí tem aquele momento da resso. As clínicas terapêuticas, os centros terapêuticos, terem lá os testes toxicológicos. Qual o problema? Quando a pessoa entra no processo, assina um documento lá já sabendo disso. Ele não vai fazer o teste dentro da clínica. Entende que se está internado não vai ter droga. Mas na ressocialização, ele fica uma semana fora. Né? Ele pode fazer esse teste em casa. Vai ficar uma semana, 7 dias, faz lá no meio da semana em casa. Né? Trabalha isso a família, trabalha isso a comunidade terapêutica, faz o teste na volta. Isto não é para punir, não é para criticar, não é para julgar, é para falar, meu, parabéns, legal, você conseguiu, cara, você usou droga, o que está acontecendo? Vamos pensar. Evita-se o empurrar com a barriga. Tem que trabalhar a situação, não pode colocar uma venda nos olhos. Sabe aquela história de que você interna a pessoa e pronto, ela vai sair de lá novinha em folha? Isso é fantasia, isso é ilusão. A pessoa vai iniciar um processo de recuperação. Ela vai dar início a uma nova vida, mas sujeito e sujeita às adversidades, à própria família. Para a própria família, isso é muito importante também ser observado. Nas comunidades terapêuticas, nas clínicas, os próprios funcionários precisam passar por esses testes. Quantas histórias que eu já ouvi de funcionário voltar a usar droga junto com um paciente? Isso é um absurdo, né? As clínicas precisam olhar para isso, precisam pensar nisso, de uma forma a prevenir, a inibir situações que venham a jogar fora, a destruir todo um processo que venha sendo realizado. De novo, sempre trabalhando de uma maneira acolhedora, educativa, informativa, conscientizando o outro, empoderando o outro, dando ao outro sempre mais instrumentos para realizar um bom tratamento. Utilizar em casa, com os filhos, com o marido, utilizar nas empresas, utilizar nas instituições que trabalham com o tratamento por meio da internação de pacientes, utilizar os testes nessas ressocializações,
utilizar esses testes com os funcionários que fazem esse acompanhamento dentro das instituições. Tudo isso é uma forma de prevenir, de inibir o uso. O quanto, às vezes, o próprio recuperando, o dependente químico que está em processo de recuperação, não precisa de algo que o mantenha sempre alerta, né? Eu sei que eu vou fazer um teste rápido toda semana. Ele não vai achar ruim, vai achar até bom. Porque é isso que o mantém ali firme a não usar. É uma forma de inibi-lo a recair. É uma forma de prevenir a recaída. Então, vamos parar de olhar da forma ruim, negativa, mas vamos olhar para o lado bom. O que pode ser produzido de bom com a utilização desses testes toxicológicos, né? Sendo utilizados de uma maneira tecnicamente adequada, né? Saber como fazer isso, tem que ter um espaço adequado, uma forma adequada. Existem algumas minúcias, alguns detalhes que nós precisamos aprender. Eu fiz uma capacitação na Maxi Labor. É interessante, né? Porque é um ambiente preparado para que a pessoa, para que a amostra biológica, no caso a urina, seja coletada, né? Os coletores, eles têm um termômetro. Então a urina tem que estar lá entre 35 e 37 graus para evitar a manipulação, né, daquilo. Então o coletor tem um termostato, um termômetro que mede a temperatura daquele líquido. O vaso sanitário, ele tem um pigmento azul para evitar que você coloque água, porque se você coloca água, estou dando aqui as dicas de como falsificar um teste, mas eu estou falando o que temos que evitar e saber fazer para que não tenhamos falso positivo ou falso negativo, né? O cara usa, mas sempre dá negativo, porque ele de alguma forma manipula isso. Não é também fazer de qualquer jeito. Pessoal, de novo, informação, capacitação, sensibilização. Nós precisamos mostrar, revelar, dizer o quanto precisamos aprender e buscar informação com pessoas que saibam de fato o que estão falando. E essa capacitação que eu fiz neste laboratório aqui em São Paulo, ela mostra, né, o quanto de fato precisamos também ter ambientes adequados para poder fazer isso. Então, é isso, né? Não deixar de pontuar a importância dos testes toxicológicos na prevenção da recaída, inibindo o uso por meio dos testes toxicológicos rápidos também. Percebem como nós ainda estamos vivendo na base do deixa eu dar um jeitinho para atender uma necessidade que é imposta? Não existe uma conscientização, não existe uma preocupação de fato com a qualidade de vida, com a segurança, com a saúde, né? E com a produção de saúde das pessoas. Tem vários casos que nós podemos citar aqui. Mas ambientes escolares, né? Quantas crianças, quantos jovens, né, não poderiam ser também acompanhados? Mas isso é uma discussão que com certeza teríamos que evoluir ainda mais, né? Imagina, vamos chamar ele de reacionário, de Bolsonaro da vida, né? Vão querer dizer que eu sou militarista. Não é nada disso. Eu só acho que nós temos que ter responsabilidade com o outro, com o ser humano, né? Com os nossos jovens. É extremamente perigoso, é extremamente triste ver hoje nossos jovens sendo convidados a viver de uma forma tão à margem dos limites e tão à margem da própria responsabilidade com a própria vida, né? Então, sendo seduzidos por propagandas, pela mídia, por algumas ideias relativistas que transformam tudo em nada.
tudo pode, né? Tudo vale. E não é bem assim. Nós sabemos o quanto uma família adoece e sofre por causa do uso das drogas. Então, a minha ideia, o meu objetivo hoje é jogar um pouco de luz nessa conversa. Eu não sou o maior especialista nisso, não mesmo. Existem pessoas muito mais capacitadas e gabaritadas do que eu para falar sobre esse tema, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela Juliana Andrade, que trabalha no INTEP lá no Paraná, que hoje está na Influence. Ela que me ajudou a compreender um pouco mais sobre isso. Participei da implementação de um desses programas na Clabin, lá em Telêmaco Borba. Achei fantástico tudo isso, muita novidade, né? Conheço o senhor Herculano dos Anjos, também um grande batalhador para que os testes toxicológicos sejam cada vez mais utilizados pelas famílias, pela sociedade no geral. E eu sou um grande incentivador, sim, do uso cada vez maior dos testes de uma forma mais ampliada, mas com informação, com debates, com reflexões, com respeito, mas utilizando isso sempre em prol da melhoria da qualidade de vida das pessoas, das famílias, da sociedade como um todo. Eu queria fazer o encerramento disso aqui hoje, nessa vinda do Dr. Jeffrey Zinsmeister ao Brasil. Tive a oportunidade de fazer uma pequena entrevista, uma entrevista exclusiva que nós fizemos com ele. Inclusive, em breve estará à disposição de vocês nos nossos canais, pelo programa Tocando em Frente, Facebook, canal do YouTube e tudo mais. E eu perguntei a ele sobre os testes toxicológicos. Ele falou que nos Estados Unidos extremamente útil, são muito utilizados, que ele entende também sendo um instrumento que deve e poderia ser muito mais difundido e muito mais útil à sociedade. Então, vamos falar sobre esse assunto, né? Mas de uma forma mais aberta, com menos preconceito, com menos rigidez. Vamos abrir a possibilidade para conversar, debater, dialogar sobre isso? A sociedade precisa, você precisa. Você precisa compreender que tem muito mais a ser discutido, muito mais a ser falado sobre a dependência química do que o que é posto e dito hoje aí pela mídia. Tem muita informação, existe muitas ferramentas que podem ser utilizadas a favor da recuperação, do tratamento e da prevenção. Pessoal, é isso. Eu agradeço imensamente. Espero não ter sido chato, espero ter conseguido transmitir a mensagem, um bate-papo com vocês, expressando também um pouco do meu próprio ponto de vista a respeito do tema. Estarei sempre à disposição. Um grande abraço ao Christian, parabéns por esse excelente trabalho, por essa plataforma que consegue atingir pessoas que com certeza não teriam essas informações, e nós precisamos ampliar cada vez mais isto, elevar informação com qualidade, baseada, trocadilho, né? Baseada, mas pautada em evidências e não em ideologismos. Tá bom? Espero que tenham gostado e quero voltar aqui para falar também de outros temas relacionados à questão da dependência química. Só para fechar, programa Tocando em Frente, todo sábado a partir das 19 horas pela Rádio 9 de Julho, AM 1600 aqui em São Paulo. Na internet, pelo site da própria Rádio 9 de Julho, e também com os vídeos, com as entrevistas, pelo Facebook, facebook.com/Tocando em Frente, e também no nosso canal do YouTube. Vá lá, dá uma espiada, veja lá um pouco do nosso conteúdo, inclusive com algumas entrevistas falando sobre a questão dos testes toxicológicos. Até uma próxima, um grande abraço e vamos lutar para mudar
aquilo que a sociedade de hoje compreende de uma maneira muito reduzida. A dependência química é uma doença, precisa ser tratada. E estamos aqui para ajudar a fazer isso. Até a próxima.